dia, boa tarde, boa noite, amigos do Parlando de Palmeiras. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o professor Abel. Ele reclama muito com a arbitragem? Vocês acham? O que vocês acham? Ele passa do ponto ou não? Estamos aqui com nossos amigos André Salem, Thiago Forato. Vou começar com você, Salem. Olá. O que você acha? O Abel passa do ponto? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tá repetindo. Né? É pra falar isso, eu não sei, é nosso bordão agora. É o bordão dele. Eu acho que ele já viu isso em algum lugar por aí, deve ter copiado, certamente. Então, Fred, eu acho que ele passa um pouco do ponto, mas eu acho que ainda tem um pouco de pegação do pé no pé dele, assim. A gente sabe que tem jogadores que são marcados pela arbitragem, né? A gente tinha o Kleber Gladiador no Palmeiras, que qualquer faltinha era vermelha, amarela, né? O Felipe Melo também mais recente, que são jogadores que passam um pouco do ponto de fato, mas você pegar o número de expulsão de cartão, eu acho que é exagerado muitas vezes. Assim, a primeira falta do Felipe Melo já é cartão. E eu acho que o Abel muitas vezes é isso. Ele é um pouco exagerado, sim, mas eu acho que os juízes pegam um pouco no pé dele, assim. Eu sinto um pouco disso, assim. Eu vejo outros técnicos reclamarem muito, assim. Na verdade, no nosso futebol, a coisa mais normal é técnico e jogador reclamar com o juiz, né? Isso é impossível. Cara, toda a marcação do juiz tem rodinha dos jogadores, o técnico chato reclama. demais, né? É chato. Isso já é cultural do nosso futebol, reclamação do juiz. Então, assim, falar que o Abel reclama demais, eu acho que talvez um pouco, mas... Chovendo molhado também. Que ele reclama demais é fato. Tanto é que ele é tantas vezes advertido por cartões amarelos, vermelhos e tal, deixa o time na mão outras tantas vezes, mas eu acho que ele tá aprendendo aos poucos. Não sei se ele tá aprendendo aos poucos porque ele tá sendo muito expulso ainda e muito divertido ainda, mas ele já pegou o jeito como é a arbitragem brasileira. Ele já tá aqui há 2 anos. Ele já sabe como é que funciona o jogo. As regras estão aí. E assim, obviamente, eu também concordo com você quando você fala que há uma perseguição um pouquinho desenfreada em cima do Abel, mas ele também não se ajuda, né? Sim, não tô querendo falar também que ele é expulso injustamente toda vez, não é isso, mas, sei lá, os juízes, eles são um pouco mais rigorosos com ele. E tem isso também que você falou, o juiz brasileiro... o juiz brasileiro é ruim, né? Vamos falar a real, o juiz brasileiro é ruim. Não adianta defender com corporativismo, não. O juiz brasileiro, eu acho que deve ser um dos piores do mundo. E isso vai irritando, né? A gente mesmo já fez vários vídeos falando que o Palmeiras foi roubado várias vezes esse ano. E não é clubismo. Então. E aí, cara, você tá lá, você trabalha a semana toda, você prepara o time, você pensa no negócio tudo ali, bonitinho e tal. Tá com o jogo, e o juiz começa a errar, inventa pênalti, inverte falta, não sei o quê, não marca impedimento, blá blá blá. Tudo isso que a gente já falou, já viu, e todo mundo já sabe o que tá acontecendo com o Palmeiras em alguns jogos. É normal o cara ficar irritado também, né? Eu acho que o Abel é um ser humano, né? Enfim, eu acho que são vários fatores, assim. Eu acho que ele passa um pouco do ponto, o juiz pega um pouco no pé dele, e o juiz é ruim e ele fica irritado. E ele não tá acostumado com o juiz ruim, né? Não, mas ele já tá há 2 anos aqui, Então, já devia estar acostumado com isso, né? O que você acha agora, seu Nonino? Eu acho que às vezes é um pouquinho de tudo. Às vezes ele passa do ponto, realmente ele se enerva ali, mas é o estilo dele também. Aliás, é o estilo dos técnicos europeus, principalmente os portugueses. Então, sabe, a arbitragem pega muito no pé, fica em cima ali dele. Então, eu acho que tem um pouquinho de que o árbitro Os holofotes estão ali em cima do Abel, né? Exatamente. Que quando o cara pega ele fama, já tá marcado. o cara fica marcado. Era e igual pela Felipe imprensa, Melo, pela arbitragem. Valdívia. A imprensa bate muito nisso, né? A arbitragem, ele tá marcado de todos os lados, assim, né? Então é difícil. E eu disse uma vez e repito, o VP também é assim. Então é um pouco VP, da linha... você é amigo dele? O Vitor Pereira, técnico do Corinthians, não é meu amigo. Entendi. Ainda bem. Mas ele também você vê as entrevistas dele, ele também é bem nervosinho. Não, ele é também. Esse negócio de ser meio grosso com jornalista, cara, a gente tinha o Muricy que era assim direto, o Filipão era assim mas direto. ninguém lembra, né? Você lembra quando o Isso Filipão ninguém chamou lembra. o jornalista de palhaço? Falou... Sim. Aí, E tu é um dos mais palhaços. Aí depois na coletiva eles foram todos com o nariz de palhaço. Sim. Ele se irritava. Assim, o que eu falei, é cultural os técnicos reclamarem, mas com o Abel parece que ele não pode, assim, parece que... Não sei o que acontece. Eu acho, por isso que eu falo, eu acho que ele tá um pouco marcado já. Porque todo técnico você vê irritado, é normal. O Rogério Ceni mesmo também, você vê irritado sempre. À beira do campo, em coletiva. E o Rogério sempre foi um lorde ali, né? E ele é um cara que se irrita. Então, assim,
Sei lá, cara, você vê vários aí. E eu acho que as emissoras, os jornalistas deveriam agradecer. Seus colegas da imprensa. Os seus colegas da imprensa Meus? deveriam agradecer. Porque a entrevista do Abel, as coletivas do Abel, Rende assunto. é um show. Isso é verdade. Ele sempre dá declarações que rendem muito no dia seguinte, né? Exato, Sempre. é um show. Sempre. Então, eu não tô querendo deslocar de assunto não, mas eles deveriam agradecer. Agora não, cai tudo em cima do Abel. Ah, porque o Abel reclama. Ah, porque o Abel é isso. Ah, porque o Abel é aquilo. É muita inveja, né, não? Será que é inveja? Será que é irritação por, de repente, o Abel tá tomando o espaço? Igual o Jorginho talvez acredite, embora o Jorginho já tenha sido estrangeiro também em outros países, que ele já trabalhou, mas quando é aqui o negócio é diferente, bate de outro jeito, né? Teve o Oswaldo de Oliveira recentemente. O Oswaldo, aquela pra mim... palestra lá, e ele fez a carreira no Japão, né? Pois é. Ele... enfim, meteu o pau em técnicos portugueses, estrangeiros. Eu não sei, cara. É o que eu falo, o Abel sofre perseguição de vários lados, né? Dos próprios colegas de trabalho, né? Da arbitragem, da imprensa, e ele passa um pouco do ponto. Isso é fato. Não, ele passa muito do ponto. Eu acho que a maioria das expulsões dele foram justas. Eu acredito nisso, cara. Ele passa do limite do aceitável à beira do gramado. Eu acho que outros técnicos deveriam ser mais expulsos também. Não, eu acho que o juiz tolera muito as reclamações e com o Abel não. Sim. O Abel, a primeira reclamação já é amarela, não sei o quê. E tem técnico que reclama pra caramba e não acontece nada. Sim. Mas vocês não acham que, sabendo disso, o Abel ou ele deveria reclamar menos ou ele deveria se portar de um outro jeito pra não prejudicar tanto o próprio Palmeiras? Porque a gente já perdeu até as contas aqui de quantas vezes ele deixou o Palmeiras na mão à beira do gramado, né? Eu discordo porque esses últimos, por exemplo, Copa do Brasil, fomos prejudicados. Não, muito. Fomos assaltados, roubados, surrupiados. Você tá respondendo. Então, é claro, o cara vai ficar quieto? Ele não vai falar nada? Não, nesse caso extremo, tudo bem. Você mesmo tá falando. Não, eu concordo. Então, quer dizer, o cara perde o controle. Eu acho que pra você reclamar com alguém, você tem que fazer o seu bem feito. E a arbitragem brasileira não faz o dela bem feito. Porcaria. Sim, é isso que tá. Irrita, cara. Irrita. A gente o em cara casa ele já é nervoso por natureza. Ele já é um degrau acima. Aí os caras fazem esse tipo de arbitragem que é uma vergonha no Brasil. Sim. Você vê o VAR na Europa, você vê Champions League, você vê o campeonato inglês. Na Inglaterra, principalmente. Lá o VAR funciona bem. Que é uma maravilha. Rapidamente os caras resolvem a questão. Aqui, junta dois fatores. Realmente, o Abel passa um pouco do ponto? Passa muito. Mas a gente concorda que passa também, muito. de uma maneira geral, são mal educados. Sim, Você vê quando o juiz vai na telinha lá olhar, os jogadores juntam, ficam em cima. Você não vê isso fora do Brasil. Falta educação também. Temos que fazer, né? Então, mas aí eu também pergunto o seguinte, se o Abel não consegue dar o exemplo para os seus jogadores, como que ele vai cobrar que um jogador dele não seja expulso ou não seja advertido? Como que ele vai cobrar bom comportamento? De repente o cara é muito expulso, por exemplo. Então, como é que o cara vai ter a moral de chegar pro jogador e falar, olha, você não pode ser tão expulso assim? O cara vai falar, mas ó quem tá falando, você toda hora tá fora, pô. Então, mas aí eu vou responder a você de outra forma. A arbitragem não teria que dar o exemplo também? Não, mas um erro não justifica o outro, talvez. Tudo bem, mas eu acho que todo mundo não tinha que fazer um pouquinho a sua parte. Eu concordo, porque errar também faz parte, mas o jeito que as arbitragens brasileiras erram, Sim. chega a ser vergonhoso. Mas aí eu lanço essa bola pra vocês. Como que o Abel pode cobrar os jogadores, sendo que ele não dá o exemplo, sendo que ele é o mais advertido de todos? Sim. De todos. Não tem um jogador no Palmeiras que seja tão advertido quanto o Abel. É a comissão técnica dele inteira, inclusive. Cara, é surreal. Isso só não a nível existe. de informação, ele recebeu 5 vermelhos até agora, em 2 anos. Até que não é tanto, assim, pelo que aparenta ser. É que ele leva muito amarelo. Ele leva muito amarelo, fica suspenso muito, então. Mas ele teve 5 vermelhos que ele levou. Assim, em 2 anos não é muito. Mas e os amarelos, né? Sim. É o que ocasiona os ganchos. Sim, mas respondendo a tua pergunta... É que a gente não sabe como que o Palmeiras e o Abel, principalmente, lidam as expulsões internamente, tanto de jogador quanto dele. Por exemplo, o Danilo foi expulso na Libertadores. A gente não sabe como que o Palmeiras, como que o Abel lidou com isso. Se o Abel deu bronca, ou se o Abel falou, não, eu te entendo, eu também fico nervoso às vezes. Entendeu? É isso que eu tô falando. A gente não sabe
como que o Abel é quando um jogador é expulso. A gente teve recentemente o Scarpa sendo expulso, o Zé Rafael sendo expulso, o Murilo sendo expulso. A gente não sabe como que o Abel lidou com isso. Se o Abel passou a mão na cabeça, falou, não, realmente, você estava irritado, eu também, eu te entendo, é normal, tá tudo certo. Ou se o Abel deu bronca, e aí eu concordo. Que moral que ele tem pra dar uma bronca, um sermão, uma lição de moral, sendo que ele também passa do ponto e fica nervoso no jogo. Que o nervosismo dele na beira do campo é o nervosismo do jogador em campo que dá o carrinho ali, que entra com o pé alto ali. Os três concordam, né? Então, ele assim, passa do ponto. Então, assim, a gente não sabe como que eles lidam isso internamente. Então não tem como a gente afirmar nada aqui, né? Sim. Eu não sei, mas eu concordo. Se o Abel chegar lá depois e dar uma bronca no Danilo, no Murilo, enquanto ele tá fazendo a mesma coisa, só que de outra forma, em vez de chutar, em vez de dar carrinho, porque nem, ele não nem pode... dá ideia, hein? Por favor. ele responde de outra forma, aí ele realmente não tem moral nenhuma. Mas a gente não sabe como que essas questões são lidadas internamente. Mas eu acho que o próprio Abel sabe que ele passa um pouco do ponto, sim. E o que ele tá fazendo pra melhorar isso? Ele fez aquele negócio com a monge lá, né? Qual que é o nome daquela monja que é super famosa? Pô, eu vi uma matéria dela no GE. Eu vi ela foi num podcast, falou isso. Então, o Abel foi lá tentar fazer com que as coisas ficassem mais fluidas pra ele, tentar buscar uma ajuda e tal, mas não adiantou. Fazer um trabalho um pouquinho melhor, porque pois não tá resolvendo. Não adiantou nada. Respeito, assim, o que ele faz às vezes também é colocar os auxiliares dele pra xingar, e que também são expulsos. É o rodízio, né? É o rodízio da comissão. Tava todos pendurados, né? Todos os auxiliares e ele estavam pendurados nos últimos jogos aí. Então, é isso que ele faz. Não sei o que ele tá fazendo internamente pra melhorar ele não isso. consegue controlar o ímpeto dele. Eu acho que isso é fato, né? Nem tratamento com monge, nem ajuda espiritual, retiro. Nada disso tá resolvendo muito o problema do comportamento dele à beira do gramado. Ele mesmo diz que é outra pessoa fora do campo. E ele é mesmo outra pessoa, porque quem cruza com ele não parece um cara super tranquilo. Agressiva, não, muito pelo contrário. Não. Cara super sereno, super calmo, super amigável. Gente boa pra caramba, né? Acho que é isso. Vocês acham que... Só levantando uma última bola aqui, ele é um cara muito novo. Ele tem, acho que 43 anos, se eu não me engano. Ele tem 5 anos como treinador só. Ele começou em 2017, no Braga. Vocês acham que isso influencia no sentido de, tipo, ele ainda tem um espírito de jogador, porque ele era jogador, né? Então, pode ser. Vocês acham que ele ainda tem aquele espírito de jogador, de querer, tipo, entrar em campo, decidir o jogo, de ficar nervoso junto com os jogadores, ao invés de ser, tipo, a cabeça pensante ali, que fica à beira do campo e fica só pensando taticamente e calmo? Será que técnicos mais velhos são mais calmos e mais jovens são mais enérgicos? Vocês acham que tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver? Eu acho que não também. Vídeo o Muricy. Às vezes é uma personalidade do próprio Abel, né? Por exemplo, o Felipão e o Muricy. O Muricy não mais porque ele já não treina mais. Às vezes, mas o Felipão foi expulso contra o Palmeiras, porque como que ele tava contra o Palmeiras? É só você ver a história dos dois. O próprio Felipão contra o Corinthians, recentemente, ele não foi expulso, mas ele ficou doido com a arbitragem. Exatamente. Então tem técnicos que têm essa característica mesmo. Agora, talvez o Abel, pode ser isso que você falou, ser esse resquício de jogador que ainda tá com ele. A gente vai saber daqui 10 ou 15 anos, espero que ele ainda esteja no Palmeiras para que a gente chegue a esse diagnóstico. Porque às vezes também com o tempo ele vai aprendendo mais como funcionam as coisas no futebol mesmo, assim. O que você pode reclamar com a arbitragem sendo um técnico, a forma de lidar, enfim, não sei. Pode ser isso. A gente só vai saber daqui uns 10 anos, 10 ou 15 anos, É isso aí, galera. Torcemos pro Abel acalmar um pouquinho. Calma, Abel, né? calma. E peço Calma, a vocês estamos ganhando. Nos acompanhem no canal, por favor, @Parlando de Palmeiras. E você que quer nos patrocinar, por favor, contato @parlandodepalmeiras.com.br. Por favor, nos ajude, por favor. E inscreva-se no canal, né? Pelo amor, inscreva-se no canal. Muito importante. Um grande abraço a todos. Tchau. Clica aqui. Tchau.